É assim que eu estaria se eu tivesse sido condenado à morte aqui no Japão. Em 3 segundos, esse quadrado vermelho no chão iria se abrir por 5 minutos e eu morreria enforcado. Claro que eu ficaria inconsciente em apenas alguns segundos, mas o meu coração continuaria batendo. E é de 5 a 15 minutos, que é o tempo máximo que leva para o coração de qualquer humano parar sem o sistema respiratório. E só assim então o médico poderia assinar oficialmente o meu leito de morte. Mas como eu vim parar aqui? Como funciona o Código Penal e quais são os procedimentos? É isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Mid e estarei mostrando a minha visão aqui no Visão de Mid. A pena de morte foi instituída em 1873 aqui no Japão. Naquela época, eram aplicados métodos mais cruéis. Os condenados eram crucificados e jogados em fogueiras ou caldeirões com óleo fervente. Até os dias de hoje, as execuções continuam, porém de uma forma mais rápida e eficiente. Apesar de ser um método bem antigo, conhecido como a forca. Existem 7 centros de detenções que possuem câmaras de execuções espalhadas por todo o país, sendo elas Tóquio, Sendai, Sapporo, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka e aqui onde eu estou, que é Osaka. A pena de morte é aplicada em assassinatos múltiplos que envolvem fatores agravantes, mas também pode ser aplicada em caso de homicídio qualificado, ou seja, depende de como foi e o porquê. As últimas execuções foram feitas dia 27 de dezembro de 2018. Keizo Okamoto, de 60 anos, e Hiroya Suemori, de 67 anos, foram condenados à morte após o roubo, seguido por 2 homicídios, caso que tinha acontecido em 1988. Antes disso, tinham sido executados, no mês anterior do mesmo ano, os últimos integrantes, inclusive o líder, Shoko Asahara, daquela seita que matou 13 pessoas no metrô de Tóquio com gás sarin, coisa que aconteceu em 1995, vocês devem se lembrar. Só em 2018 foram feitas 15 execuções e atualmente existem 110 pessoas no corredor da morte. Segundo a lei japonesa, a execução deve acontecer entre 6 meses depois do julgamento final. Mas não é assim que acontece, leva cerca de anos ou até décadas no corredor da morte. O condenado fica em uma ala totalmente isolada e não tem contato com nenhum outro preso, muito menos com o mundo exterior, nem TV, nem rádio, apenas no Jornal Expresso, quase todo censurado, com apenas notícias irrelevantes de como está o tempo, resultados de beisebol, coisas assim. Eles têm apenas alguns minutos, 2 vezes por semana para poder se exercitar. E visitas são quase restritas, até mesmo do seu advogado. O condenado é avisado somente algumas horas antes da execução e é orientado para que limpe a sua cela e recebe um papel e uma caneta. Agora, como que será que é esse aviso aí? Aí, ô fião, é hoje, hein? Vamos limpar essa cela aí antes de morrer, hein, doido? Hoje é o seu último dia na Terra. Por favor, mantenha a sua cela limpa antes de ser executado. O condenado não tem direito a nenhum telefonema, apenas de escrever um bilhete de despedida e escolher a sua última refeição. Tudo é feito no máximo sigilo, para impedir qualquer ação de organizações contra a pena de morte que possa interferir no dia da execução. Por isso que até mesmo os familiares só ficam sabendo depois do estado de óbito. Minutos antes da execução, o condenado é algemado, tem seus olhos vendados com um pano branco e então é levado para a câmara de execução. A câmara de execução é composta por uma sala de 2 andares. A de cima, que é essa aqui que nós estamos, que tem um quadrado vermelho no meio, que quando aberto dá acesso ao andar de baixo. E é dividido com parede de vidro, que tem alguns lugares para algumas pessoas que ali devem testemunhar todo o processo. Na sala de cima tem uma sala extra com um pequeno oratório, com uma estátua de ouro de Amida Nyorai, uma divindade budista, que ali ele pode fazer as suas últimas preces antes da execução. Então o condenado é levado para o centro do quadrado, as suas pernas são amarradas e a corda entrelaçada no pescoço. Atrás dessa sala existe um quarto secreto que tem 3 botões idênticos embutidos na parede, mas apenas um deles ativará a abertura do quadrado. 3 guardas apertarão o botão simultaneamente. E assim então ninguém saberá quem foi que apertou o botão correto. Então é feita a contagem regressiva de 3 segundos.
80% da população japonesa é a favor da pena de morte. Eles alegam que é por conta disso que o país tem um dos menores índices de homicídio do mundo. Mas e vocês, o que acham sobre a pena de morte? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e arigatou! Sayonara!